Quando você falou um tópico legal aí, e eu queria entender quais são os elementos essenciais para que uma história se conecte com a pessoa e prenda a atenção dela. Cara, então, bora lá. Então, para que sua história se conecte com a pessoa, basicamente o que ela precisa é de um antes e depois. Então, como que funciona? Quando você está contando uma história, numa copy, você tem duas possibilidades. A primeira é usar essa copy na primeira pessoa. Aquela pessoa teve uma transformação e no final ela vai te vender um produto, que quase todo mundo faz. E a outra opção é você criar uma copy na terceira pessoa, falando que aquela pessoa tinha um problema, aí ela foi ajudada pelo Marcelo, por exemplo. O Marcelo ensinou aquela pessoa como se comunicar melhor, e no final, mesmo que seja outra pessoa falando, essa outra pessoa vende o curso do Marcelo. E aí já passa toda essa autoridade do produto Marcelo, e a copy fica quase como uma grande transformação do produto Marcelo, mesmo que o Marcelo não apareça especificamente naquela copy. Então você tem essas duas opções. E como tu cria uma história que conecta com a pessoa? A primeira coisa, para aquele produto vender especificamente, é que esse produto precisa ser vendido pela pessoa que tenha mais autoridade. Por exemplo, se eu criar uma copy falando que eu aprendi a me comunicar com o Marcelo e no final o produto quem vende sou eu, a pessoa não vai querer o meu produto, ela vai querer aprender diretamente com o Marcelo. E muita gente faz isso no copy. Por exemplo, tem uma copy de um amigo meu aqui de emagrecimento, que ele tava falando que uma empresa liberou ali a fórmula do emagrecimento, não sei o que, e depois uma funcionária vazou e começou a vender isso aí na internet. E a funcionária é a moça da copy. Então você vê que é um bagulho sem coerência, porque tipo, ela não pode pegar a fórmula de uma empresa, pegar e vender por fora. Meio que isso foge da realidade, quebra a credibilidade da copy. Agora, se você já tem alinhado que a pessoa com mais autoridade é a que vende, tu começa pra parte da história, onde você decide se vai ser você mesmo ou um terceiro, e aí você precisa basicamente pensar em para quem você quer vender. Tu quer vender para homens ou se você quer vender para mulheres? Eu penso mais em estereótipo, porque eu abordo muito bem esses dois públicos. Se eu quero vender para homem, a história vai ser de um cara fudido, ferrado ali. Eu posso falar palavrão? Pode. Que bom, porque eu falo muito, então. Era de um cara fudido pra caramba, que tava no fundo do poço, sempre alguma coisa que remeta a isso, e aí você vai ter que pensar se teu público-alvo é um cara mais velho ou se é uma pessoa mais jovem. Se for o público-alvo uma pessoa mais velha, você vai refletir e abordar sobre assuntos de família, por exemplo, não conseguia muito bem sustentar a família, tava com problemas familiares, tinha um problema com os filhos. Você tem que pegar pesado na cópia, é isso aí. E se for um público mais jovem, a galera vai muito nessa coisa, eu queria comprar carros, etc, queria ter uma vida de luxo, mulheres, essas coisas. Uhum. E enfim, tu começa com um cara fudido, aí esse cara vai descobrir alguma solução miraculosa que vai aparecer na frente dele, ele vai ficar, obviamente, desconfiado com aquela solução miraculosa que acabou de aparecer, mas ele vai resolver dar uma tentativa, e aí, com essa tentativa, ele começa a ter resultados com aquele produto, até que chega um momento onde ele vai fazer a oferta daquilo. Só que o que vai conectar mais não é a história de transformação da pessoa, é a história de como ela era fudida antes. Quanto mais fudido você declara que aquele cara é, mais estraçalhado, mais a pessoa, porra, velho, esse cara tava meio mesmo, hein? Mudou de vida agora, então é isso. Achei a solução dos meus problemas aqui. Só que ao mesmo tempo que tu detalha a história do cara fudido, você vai adicionando todos esses elementos de credibilidade, de mostrar que essa história é real, colocando fotos provando que a história é real, vídeos, tudo mais, todo tipo de prova e argumento que seja real e você queira colocar, tu coloca por ali. Então é isso, você escolhe basicamente se a sua oferta vai ser em primeira pessoa, na terceira, detalha muito bem como esse cara era fudido, como ele descobriu aquela maneira de resolver a fudelância que tava a vida dele e como ele alavancou os resultados da vida dele antes de compartilhar. Só que fazendo isso de forma minuciosa, sem colocar nenhum elemento que possa potencialmente gerar alguma desconfiança no lead que estiver assistindo a sua copy. E seria basicamente também essa coisa de dizer como ele era fudido, é aumentar a dor da pessoa na descrição? Não necessariamente você quer que aumente a dor, mas, exemplo, se uma pessoa conta uma história
o filho de um bilionário, por exemplo, e ele vai lá e mostra que teve uma empresa bem-sucedida, essa história não gera impacto porque a maioria das pessoas não se conecta. E a maioria das pessoas está ferrada na vida delas. Então, quando elas ouvem a história de outra pessoa ferrada que mudou de vida, elas se conectam muito mais do que a história de uma pessoa de sucesso que fez mais sucesso ainda, sabe? Interessante. Então, é isso. Você acha qual que é o seu público-alvo, você pensa qual é a situação de vida do seu público-alvo e você cria a história, coloca a história com base nisso. E pra